uma era marcada pelo brilho da tecnologia e a promessa de um progresso infinito, a sombra da estupidez humana lança uma dúvida persistente sobre nossa trajetória. Não se trata de uma simples falta de inteligência, mas de uma cegueira voluntária, uma recusa em encarar a realidade, uma falha moral que ecoa através dos séculos. A estupidez, como nos alertavam os grandes pensadores, não é uma ausência de conhecimento, mas a incapacidade de usar o que já sabemos, um vício da alma que nos afasta da verdade. A sombra da ignorância, de Sócrates a Platão. A jornada da filosofia ocidental começa com um grito de alerta contra a ignorância. Sócrates, o incansável mestre das ruas de Atenas, não se cansava de confrontar a arrogância de seus concidadãos. Sua famosa frase, "Só sei que nada sei", não era uma declaração de derrota, mas a base de toda a sabedoria. Ele acreditava que a verdadeira estupidez reside na crença de que se sabe algo que, na realidade, se ignora. Por meio da maiêutica, Sócrates desnudava a presunção de conhecimento, mostrando que muitos se vangloriavam de saber sobre justiça, coragem e virtude, mas não conseguiam definir esses conceitos de forma coerente. Sua própria morte, condenado por corromper a juventude com a verdade, é o testemunho mais eloquente da estupidez de uma sociedade que prefere a mentira à reflexão. Seu discípulo Platão aprofundou essa crítica. Na alegoria da caverna, ele nos apresenta a imagem perfeita da nossa condição. Prisioneiros acorrentados desde o nascimento, veem apenas sombras projetadas na parede. Eles acreditam que essas sombras são a única realidade, a totalidade do mundo. O filósofo, que consegue se libertar e ver a luz do sol, é ridicularizado e ameaçado ao retornar para contar a verdade. A caverna de Platão é um espelho de nossa sociedade moderna. Vivemos acorrentados às sombras da mídia social, do consumo desenfreado e das narrativas políticas simplistas, acreditando que a imagem que nos é mostrada é a verdade absoluta. O indivíduo que tenta questionar o sistema, que busca a luz da razão e do conhecimento genuíno, é frequentemente visto como um intruso, um conspiracionista ou um radical a ser silenciado. Séculos mais tarde, a voz de Jean-Jacques Rousseau ecoa a mesma preocupação, mas com um novo foco: a corrupção da sociedade. Rousseau, ao contrário de muitos de seus contemporâneos iluministas, não via o progresso da civilização como algo intrinsecamente bom. Em seu ensaio Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, ele argumenta que o homem em seu estado natural era um ser de bondade e inocência. A estupidez e a maldade não nasciam com ele, mas eram impostas pela sociedade, pela competição, pela propriedade privada e pelas instituições que perpetuavam a desigualdade. A estupidez humana, para Rousseau, se manifesta na nossa subserviência às convenções sociais, em nossa busca incessante por aprovação e riqueza. Ele escreve: "O homem nasce livre e em toda parte está acorrentado." Essa frase sintetiza a sua visão de que nos tornamos escravos de nossas próprias criações. Corremos atrás de status e bens materiais. Acumulamos dívidas e desgastamos o planeta em nome de uma felicidade que nunca chega. A sociedade, com sua ênfase na aparência e no acúmulo, nos cega para o que realmente importa: a liberdade, a autenticidade e a conexão com a natureza. Rousseau nos questiona: em nossa busca por uma vida melhor, não estamos, na verdade, nos afastando da própria essência do que é ser humano? A estupidez, na visão do existencialismo de Jean-Paul Sartre, é a recusa de nossa liberdade. Sartre acreditava que o homem está condenado a ser livre. Não há Deus, nem destino, nem natureza humana predefinida que nos diga como agir. Somos totalmente responsáveis por nossas escolhas e, portanto, pela nossa existência. A estupidez, neste contexto, é a má-fé. Malvaise foi a tentativa de escapar dessa responsabilidade. Vivemos em um mundo de desculpas. Eu não tive escolha. É o sistema. É assim que as coisas são. Essas frases são manifestações da estupidez existencial. Elas são a recusa de assumir a angústia da liberdade, a decisão de viver como um objeto em vez de um sujeito. A estupidez de nossa sociedade reside na nossa busca por convenções e rótulos, para nos isentar de pensar por nós mesmos. Nos tornamos seguidores de ideologias prontas, consumidores passivos de informações e perpetuadores de narrativas sem questioná-las. A nossa apatia política,
O nosso conformismo social e a nossa negação das crises globais são sintomas dessa má-fé coletiva. Preferimos a ilusão de segurança à vertigem da liberdade. Preferimos ser prisioneiros de nossas próprias mentes a encarar a responsabilidade de ser verdadeiramente humanos. Por fim, a voz solitária e profunda de Henry David Thoreau nos convida a um novo tipo de reflexão. Thoreau, que viveu isoladamente por 2 anos em uma cabana em Walden Pond, rejeitou a vida de consumo e a correria do mundo moderno. Ele via a estupidez humana não apenas na alienação social, mas na nossa desconexão da natureza e de nós mesmos. Em Walden, ele escreveu: "A massa dos homens leva uma vida de desespero silencioso. Essa vida de desespero não era resultado da pobreza, mas da alienação de uma sociedade que nos força a trabalhar em empregos que não gostamos, a acumular bens que não precisamos e a seguir um ritmo que nos esgota." A estupidez para Thoreau é a nossa recusa em viver de forma autêntica e consciente. Preferimos a comodidade da rotina à aventura da autodescoberta. O excesso de trabalho, a busca incessante por entretenimento e a nossa dependência de tecnologia são formas de fugir do vazio interior. A nossa estupidez nos impede de perceber que a felicidade não está no acúmulo, mas na simplicidade, na reflexão e na conexão com a natureza. A degradação ambiental é o reflexo mais trágico dessa estupidez. Destruímos o nosso próprio lar, envenenamos a nossa água e o nosso ar em nome de um progresso que nos aprisiona e nos sufoca. Olhando para a nossa sociedade através da lente desses filósofos, o panorama é desolador. Corremos em uma corrida cega, impulsionada pelo consumo, alimentada por narrativas simplistas e validada pela complacência. A nossa estupidez nos impede de questionar as estruturas de poder, de encarar as crises que nós mesmos criamos e de buscar um caminho mais autêntico e sustentável. Estamos na caverna de Platão, mas agora as sombras são transmitidas em alta definição. Somos os prisioneiros de Rousseau, mas nossas correntes são os nossos smartphones. Fugimos da angústia de Sartre através da distração digital. Levamos uma vida de desespero silencioso, como nos alertou Thoreau, enquanto a nossa casa planetária arde. A nossa estupidez não é um problema intelectual, mas uma falha de caráter, uma falência moral que nos aproxima do abismo. Diante de tudo isso, a pergunta se impõe: a nossa recusa em encarar a verdade é apenas uma falha humana? Ou a nossa falha humana é, em si, o destino inevitável que nos conduz a um final sem volta? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma reflexão.